Religiões. Certamente não foi Deus, já que ele nunca precisou delas. Foi a humanidade, buscando por Deus, que precisou de religiões. Foi o homem quem as criou, embora baseado na sua limitada capacidade de entendimento de Deus. E então, criou as crenças e as normas que regeram cada uma das religiões que já existiram e que ainda existem, conforme lhe foi possível entender as mensagens divinas. Assim, foram os homens, e não as religiões, que deturparam a palavra de Deus. Na maioria das vezes, por ignorância. Há diversas interpretações sobre a mesma palavra. Por isso há tantas religiões ou movimentos religiosos. Porém, esta é uma obra puramente humana, pois a palavra de Deus é uma só. Deus também é um só. Mesmo que tenha recebido tantos nomes diferentes nos 4 cantos do mundo. E sendo o mesmo, só poderia transmitir os mesmos mandamentos e a mesma mensagem. De fato, se pegarmos os livros sagrados de cada religião, vamos encontrar, com pequenas variações, as mesmas mensagens de amor, de paz, de harmonia, de fraternidade, de união. Mas cada um entendeu de uma maneira diferente a mensagem divina, conforme a sua capacidade. O que se pode fazer com relação a isso? Nada. Simplesmente porque faz parte da caminhada de cada indivíduo descobrir o seu Deus interior. E, como cada ser humano está num estágio diferente nesta caminhada, as interpretações e as percepções também serão diferentes. E elas devem ser respeitadas, pois são as verdades de cada um. Se hoje, com tantos conhecimentos e com tantas informações disponíveis, ainda somos tão ignorantes com relação às questões que dizem respeito a Deus e à espiritualidade, tentemos imaginar como era há séculos ou milênios atrás. Por isso, vamos tomar cuidado para não cair na tentação de julgar os outros. O julgamento é muito fácil, mas perigoso. Em vez disso, sejamos piedosos com aqueles que ainda estão mais atrás do caminho, pois nós já tivemos que andar por esta mesma estrada, do mesmo jeito que eles, antes de chegarmos onde estamos. E, nestes casos, também sejamos humildes, para que possamos reconhecer que nós é que achamos que estamos mais adiantados ou que sabemos mais do que outros. Um dia, podemos ser surpreendidos e descobrir que quem está mais atrasado no caminho somos nós mesmos, mas não conseguíamos perceber por estarmos cegos pelo orgulho, pela vaidade, pela ignorância. Por isso, tentemos evitar o julgamento do que já faz parte do passado. Talvez, naquela época e naquelas situações específicas, não fosse possível fazer diferente. Vamos apenas reter os fatos na nossa memória para que nos sirvam de exemplos, bons ou maus. E, acima de tudo, não nos esqueçamos que aquilo que hoje abominamos e condenamos, pode ser o que já praticamos no passado, em algumas de nossas existências, e estamos aqui, agora, tentando nos redimir. Assim, é possível que, ao emitir um julgamento ou uma condenação sobre atos cometidos no passado, estejamos julgando a nós mesmos ou alguém que amamos. Deus não julga, pois sabe que estamos aqui para experimentar e aprender e sabe, também, que vamos errar e acertar, quantas vezes for necessário, até conseguirmos alcançá-lo. Deus nos aguarda, pacientemente, com a certeza de que Ele chegaremos com os nossos próprios passos. Para tal, temos o recurso da reencarnação, através do qual recebemos todas as oportunidades que precisamos para nos melhorar e para reparar nossas falhas. Neste momento, abre-se a porta da sala onde estava sendo feita a abertura dos trabalhos. Com calma e em silêncio, para não atrapalhar a palestra, os médiuns vão para o salão e aguardam o final da oratória para iniciarem o passe. A humanidade ainda se encontra no meio do caminho. Ainda está dividida. Os indivíduos, em boa parte, ainda agem como se nada no mundo merecesse mais atenção do que eles mesmos. Isso é egoísmo. Ainda acham que são as coisas mais importantes que existem. Isso é vaidade. Ainda pensam que são os únicos certos e todos os outros estão errados. Isso é orgulho e soberba. Ainda não se reconhecem como irmãos, apesar de assim terem sido criados. O que Deus uniu, o homem separou. Sim, meus irmãos, separou. Até quando? Não se sabe. Porém, mesmo que o cenário não pareça dos melhores, há uma boa notícia: nós não estamos parados. A humanidade vem evoluindo através dos tempos. Estamos cada vez mais conscientes de Deus,
do mundo, da espiritualidade, de nós mesmos, e da interatividade que existe entre cada um destes componentes das nossas existências. Nós estaremos unidos novamente em breve. Não porque o tempo terá passado, mas porque teremos desenvolvido uma nova consciência com relação à vida. Porque passaremos a nos identificar nos outros como a nós mesmos. Porque descobriremos que nada que produza mal a outros poderá ser bom, mesmo que nos beneficie. Porque saberemos que precisamos estar lado a lado para podermos subir juntos até Deus, pois só poderemos nos elevar até Ele quando tivermos assumido como características nossas o que Jesus nos ensinou. Porque teremos aprendido que não existimos como indivíduos isolados, pois toda a humanidade é um ente único, que precisa estar totalmente saudável, pois se houver alguém desamparado por descuido de outros, a humanidade inteira estará comprometida, como que contaminada por uma bactéria que ainda não foi erradicada do coração do homem. Para isso estamos aqui, todos nós, sem exceção, neste grande hospital que chamamos de planeta Terra, para evoluir e para nos curarmos das doenças morais que assolam a humanidade para que, um dia, entendamos que um não é um e outro não é o outro, mas um é o outro e outro é um. Que no plano espiritual, cada ser humano é único, mas somente junto com todos os outros. Que a humanidade inteira é uma só. Quando chegar esta hora, poderemos dizer, finalmente, o que Deus uniu na criação e o homem acabou separando, o homem terá unido novamente, tornando-se uno outra vez com o Criador e é apto a estar ao seu lado. Este é o grande trabalho da humanidade. Esta é a nossa missão, tornar o homem cada vez mais parecido com Jesus. E quando falo nós, não me refiro aos trabalhadores deste ou de outro centro espírita, nem desta ou daquela religião. Nós são todos os seres humanos, que, independentes do credo que tenham adotado, podem e devem ajudar quem estiver ao seu alcance, da maneira que for possível, a dar mais um passo, a enxergar um raio a mais de luz, a se sentir um pouco mais humano, um pouco mais amado. Não é difícil. Basta que sigamos os exemplos dos iluminados que estão ou já estiveram entre nós. Procuremos fazer com que nós mesmos também possamos servir de exemplos a outros. O exemplo é o melhor modo de se passar uma mensagem. Assim, para passarmos uma mensagem de amor, teremos que amar e demonstrar este amor. Só desta forma nossa mensagem poderá ser entendida e seguida. Mostremos a todos o amor que existe em nós e que aumenta cada vez mais. E assim, queridos irmãos, sigamos em paz a nossa jornada, cientes de estarmos fazendo a parte que nos cabe, a qual, mesmo sendo pequena, tem o poder de colaborar de forma efetiva para o equilíbrio da humanidade. Agora, peço que se mantenham concentrados, em oração, para receber as energias salutares do passe. Pensem no que tratamos aqui enquanto estiverem recebendo o passe e peçam que a espiritualidade lhes mostre a melhor maneira de colocar em prática o amor que cada um carrega dentro de si. Os médiuns, distribuídos pelo salão, passaram então a aplicar os passes entre os presentes, passando de um em um, até que todos tivessem recebido os benefícios das energias direcionadas pelo plano espiritual àquelas pessoas que ali estavam em busca de equilíbrio e de paz interior. Ao final, o orador agradeceu a presença de todos e comunicou que estaria à disposição de quem desejasse permanecer no centro para conversar sobre a espiritualidade, como era costume. A maioria dos frequentadores ia embora após o passe. Além dos que iriam aguardar atendimento nos grupos, permaneciam no salão mais uns 15 ou 20, às vezes mais, para tirar dúvidas e buscar esclarecimentos. Geralmente era Raul quem se incumbia desta atividade também, além da palestra, pois gostava do contato direto com as pessoas. Sentia-as e podia saber o que pensavam sobre o centro, sobre a espiritualidade e as suas expectativas. Surgiam informações valiosas nestes encontros, como sugestões e críticas, as quais eram levadas à diretoria do centro espírita. Tais informações tinham um peso considerável nas decisões administrativas e alterações de procedimentos. Ao mesmo tempo, aqueles que participavam destas conversas obtinham esclarecimentos diretos e práticos, que dificilmente conseguiriam de outra forma. Assim, tal contato oferecia uma via de mão dupla, beneficiando tanto o centro, como os seus frequentadores. Os momentos entre o final do passe e o início dos atendimentos eram de bastante movimentação no salão. Enquanto uns iam saindo,
Raul e outros iam preparando o fundo do salão, colocando as cadeiras em círculo no lado oposto às salas de atendimento para a conversa sobre a espiritualidade. A maioria dos trabalhadores se encaminhava às salas onde seriam realizados os atendimentos dos seus grupos, enquanto alguns ainda tratavam da organização do trabalho que seria realizado a seguir. Zenon resolveu o mais rápido que pôde os detalhes referentes aos atendimentos do seu grupo e foi ao encontro de Padre Guilherme, que ainda continuava sentado no mesmo lugar, sem saber o que fazer. Percebendo a situação na qual o padre se encontrava, sentou-se ao seu lado e procurou deixá-lo mais à vontade. E aí, tudo bem? Como você está? Estou bem. Apenas um pouco deslocado, mas me sentindo muito bem. O que achou da palestra? Gostei. O orador mostrou segurança no que falava e expôs o assunto de forma muito clara e objetiva. Houve um momento no qual eu me assustei com o rumo que a palestra poderia tomar, mas, o que podia ser polêmico, ficou bem esclarecido em seguida. Por ter ouvido apenas o final da palestra, Zenon ficou intrigado, pois não sabia a que Padre Guilherme se referia. Como naquela hora não teria tempo para continuar a conversa, teve que deixar sua curiosidade para depois. Ali no fundo, Zenon apontou para a movimentação que estava ocorrendo lá. Estão organizando as cadeiras para acomodar quem quiser conversar sobre assuntos relacionados à espiritualidade. Se você preferir, pode fazer parte do grupo. Se não quiser falar nada, fique apenas ouvindo. Ninguém vai provocá-lo a falar. Ou fique aqui mesmo, ou pelo pátio, como você quiser. Fique à vontade. Eu terei que entrar para os atendimentos. Obrigado pela atenção, Zenon. Fique sossegado para o seu trabalho. Não há necessidade de se preocupar comigo, pois eu me arranjo. Estou pensando em participar da conversa. Seria um desperdício deixar de aproveitar uma oportunidade destas para conhecer um pouco melhor a maneira como vocês tratam as questões ligadas a Deus. Ótimo. Faça isso, então. Eu tenho que ir. O trabalho me espera. Vá tranquilo. E não se preocupe comigo. Bom trabalho. Padre Guilherme ficou observando Zenon, que se dirigia para a sala onde seu grupo já estava reunido à sua espera para o trabalho daquela noite, e pensava sobre a tremenda improbabilidade de, como padre, estar ali, naquelas circunstâncias. Estar se sentindo bem, não ter visto ou ouvido nada que contrariasse algum preceito divino, não ter presenciado qualquer tipo de agressão a quem quer que fosse, ter encontrado tantas pessoas que lhe pareceram tão amáveis, tão em paz, tão felizes, reunidas em só lugar, para o padre foram surpresas agradáveis e que, no seu íntimo, apesar da confiança que depositava em Zenon, não esperava que acontecessem. Porém, o fato isolado de um padre estar em um centro espírita lhe parecia muito estranho e incomum. Padre Guilherme foi despertado dos seus pensamentos quando Zenon fechou a porta da sala do seu grupo atrás de si. Vendo-se só, o padre se dirigiu para o fundo do salão com um pouco de hesitação. Raul percebeu que ele estava meio perdido ali e, gentilmente, o convidou a se juntar a eles. Encorajado desta forma, acomodou-se em uma das cadeiras colocadas em círculo e esperou que começassem a conversa sobre a espiritualidade. 18. Terceiro atendimento de Janaína. Após a preparação dos médiuns e do ambiente energético para o início dos atendimentos daquela noite, Zenon entrou no salão com a relação dos inscritos em mãos. Pediu um minuto de atenção dos presentes e se certificou de que todos estavam ali. Enquanto fazia a chamada, a conversa sobre a espiritualidade que ocorria no fundo foi interrompida, pois alguns que dela participavam estavam aguardando a sua vez para serem atendidos. Ficou aliviado ao ver que o padre fazia parte do grupo e parecia estar à vontade naquele ambiente que lhe era estranho. Então, chamou a primeira pessoa da lista para que se dirigisse à sala onde estavam reunidos os médiuns do seu grupo, iniciando-se o trabalho de atendimento espiritual. O primeiro caso era uma mulher que sofria de depressão e procurava atendimentos nos grupos de pronto-socorro sempre que não aguentava mais a situação, em vez de marcar atendimento em um dos grupos de atendimento continuado. Tinha tendências suicidas e vários espíritos obsedavam. O segundo atendimento da noite foi para uma mulher que tinha sérios problemas de relacionamento com a mãe e a irmã, os quais tinham origem em vidas anteriores, agravados pelo uso de magia negra e pela presença de um obsessor. O terceiro caso foi um homem visivelmente perturbado, que muitos tomariam por louco,
que tinha sua mente controlada à distância por espíritos de fora da Terra. O quarto caso foi uma mulher apresentando mediunidade atormentada, no qual ocorreram diversas manifestações de espíritos, tendo ela mesma incorporado algumas vezes seguidas no final do atendimento. O caso seguinte foi uma mulher que pertenceu a uma seita envolvida com magia em uma vida anterior e era perseguida até então por seus colegas, que não aceitavam que ela os abandonasse. O sexto atendimento foi para um homem que estava sendo obsedado por um espírito que buscava vingança por uma situação de vida passada, culminando em séria lesão que o levou a ter que amputar um pé. Tratados todos os casos e devidamente orientados os pacientes, Zenon e o grupo se preparavam para o encerramento dos trabalhos daquela noite quando um dos médiuns abordou o dirigente. "Como está a menina da sua cidade que estamos atendendo?" perguntou. "Parece estar melhorando. Ainda é cedo para constatarmos os efeitos reais dos atendimentos, pois nós iniciamos seu tratamento há apenas 2 semanas, mas tudo indica que Janaína está reagindo positivamente. Falando nisso, penso que deveríamos fazer uma pausa nos atendimentos à menina para que ela possa assimilar os 2 anteriores antes de um novo." "Bem, meu caro dirigente, só gostaria de lhe informar que não será você quem vai decidir isso." Zenon ficou olhando para o médium, sem entender o que ele estava querendo dizer. "Eu explico." O médium volta a falar. "No momento que você falou em Janaína, comecei a visualizar a imagem de um lugar um tanto sombrio. Diante disso, Zenon olhou para os demais médiuns, constatando que alguns o olhavam, esperando alguma orientação sobre o que fazer, enquanto outros passaram a se concentrar, tentando auxiliar no trabalho que se apresentava. Mesmo a faixa tendo surgido sem que fosse provocada, o grupo interpretou que ainda seria necessário mais aquele atendimento antes de ser interrompida a sequência do tratamento espiritual de Janaína. Assim, Zenon abriu os campos mentais e energéticos da menina, desdobrou-a e levou até lá para ser atendida. Os médiuns se concentraram no trabalho e procuravam se sintonizar com a faixa que se apresentava. Aos poucos, as cenas iam surgindo e adquirindo nitidez, quando um dos médiuns começou a relatar o que percebia. "Estou vendo um salão amplo. Parece escavado na rocha. Ou é uma grande caverna. Não estou conseguindo identificar direito o que seja." "Não faz mal", interveio o dirigente. "Não é isso o mais importante. O que há lá? O que está acontecendo? Está muito escuro. Não dá para ver quase nada." Outros médiuns do grupo também estavam visualizando a cena e confirmavam o relato. Luzes foram colocadas naquele ambiente para que iluminassem todos os pontos do lugar e mostrasse tudo o que pudesse estar oculto. "Ficou mais claro agora." Voltou a falar o médium. "É grande mesmo este lugar. Há várias mesas ali, muito sujas e com líquidos escorrendo por elas e pingando no chão. O local é muito nojento e tem uma energia pesadíssima." Uma médium do grupo avisara a Zenon de que havia mais coisas ali do que fora visto até então e continuou descrevendo a cena. "O líquido que escorre das mesas é sangue. Há uma variedade enorme de ferramentas. Elas estão espalhadas por todo o local e são usadas em animais diversos para cortar e extrair partes dos seus corpos. Eles fazem isso com os animais ainda vivos e passam as partes retiradas para outros. Meu Deus! Em troca, recebem partes de seres humanos. Fazem a mesma coisa com pessoas. Eles estão tentando fazer transplantes das partes dos animais em seres humanos e vice-versa. Que horror!" Zenon percebeu que, diante de tão macabra cena, a médium estava se deixando envolver emocionalmente com o caso, o que a deixaria mais ao alcance das influências energéticas do local. O dirigente, então, chamou a razão e a orientou. "Mantenha-se neutra e não se envolva no caso, pois você não pode atuar diretamente na situação nem mudá-la. Além disso, irá se expor sem necessidade. Apenas assuma uma postura de observar e sentir o caso, relatando o que perceber sem se deixar levar pelas emoções." "Está certo. Vou me controlar." "Bem, eles retiram partes de animais, como patas, pernas, chifres, rabos e imediatamente tentam implantá-los em seres humanos. Não necessariamente nos lugares que corresponderiam. Há um, por exemplo, com uma cabeça de bode no peito. Também tentam implantar partes de seres humanos nos animais. Não dá para descrever o horror que acontece ali.
Estão tentando criar as criaturas mais bizarras que se poderia conceber. Para que estão fazendo isso? Qual é o objetivo deles? Não sei. Mas o sofrimento daqueles homens e animais é muito grande. A começar pelos instrumentos utilizados, tudo é muito precário e sem qualquer preocupação com higiene. As intervenções acontecem sem anestesia com as pessoas e os animais despertos. Apesar de tudo ali parecer tosco e primitivo, não dá para identificar com precisão em que época isso teria acontecido, mas é certo que estes fatos se passaram há bastante tempo. Zenon ouviu o relato, pensativo, tentando descobrir o sentido do que a médium relatava. A maneira como procedem mostra que eles não têm o mínimo conhecimento sobre biologia ou medicina. Eles pegam uma parte de um ser e simplesmente o juntam a outro, envolvendo a região com panos, achando que os tecidos podem cicatrizar e se unir. As cobaias das experiências macabras são levadas para as laterais do salão, para poderem repousar e se recuperar. E lá ficam, até que se recuperem ou morram. Quanta dor, quanto sofrimento! Aqueles que conseguem sobreviver à hemorragia causada pelos cortes pessimamente tratados, acabam morrendo devido a infecções diversas. E Janaína? Ela tem alguma relação com o que você está vendo? Você a identifica? Não. Eu não a identifico com ninguém que esteja lá. Então, vamos tentar esclarecer a ligação que não está aparecendo. Zenon orientou a aproximação da energia de Janaína naquela faixa para que surgissem os elos que a ligavam à situação que o grupo estava trabalhando. Alguém está entrando no local. Voltou a falar a médium. É uma mulher. Está mais bem vestida que os outros e demonstra altivez. Todos se perfilam e abaixam a cabeça por onde ela passa, em sinal de respeito e obediência. Eles fazem o que fazem cumprindo ordens suas. É ela responsável por tudo o que acontece naquele lugar. É Janaína. Ela se dirige a um canto do local onde há um tipo de trono esculpido na parede de pedra, numa saliência um pouco acima do nível do chão. Senta-se nele e observa o trabalho dos seus comandados. Qual é a razão de tudo isso? Qual é o seu interesse em tais atrocidades? A situação não está muito clara ainda, mas parece que ela pretende criar alguns seres bizarros para demonstrar a todos o quanto é poderosa e para meter medo na gente da região, principalmente os que resistirem a se submeter à sua autoridade. O eterno jogo do poder, é isso mesmo. Está mais claro agora. Ela tem algum poder, ou influência, sobre os acontecimentos do lugar, mas quer mais do que isso. Para manter em sigilo suas atividades e não despertar suspeitas, providenciou a construção do seu laboratório em local de difícil acesso. Nas suas experiências, utiliza pessoas de povos dominados que foram transformados em escravos, obtendo-os de aliados mais poderosos que ela, os quais conseguiu convencer a se associarem ao seu projeto. São entregues ela discretamente, no próprio local. Ela está perseguindo o sucesso nas suas experiências para poder mostrar a todos o que poderia acontecer com quem se rebelasse contra ela. Bem, parece que estamos encontrando alguns dos motivos que contribuíram para o atual estado de Janaína. Certamente. A energia do local é muito densa e negativa. Tudo ali está completamente envolvido por ela. Inclusive as pessoas. É uma gosma escura e grudenta que recobre tudo por ali. É estranho, mas há muitas vítimas das experiências que continuam ali e também estão envolvidas por esta energia. Provavelmente, a vibração destes espíritos é compatível com a vibração que existe ali. Apesar de serem as vítimas neste momento, devem nutrir sentimentos semelhantes aos dos seus carrascos. Deve haver outros espíritos presos nesta faixa, inconscientes do seu estado, não há? Ah, sim. Muitos. Eles não perceberam que já desencarnaram e continuam vivendo os horrores aos quais foram submetidos e sentindo as dores e as aflições como se ainda estivessem encarnados. Seria bom limpar o ambiente e recolher os espíritos que estão sofrendo ali. Vamos fazer isso. Zenon orientou algumas ações para higienizar energeticamente o lugar e os espíritos que lá se encontravam. O seguir, utilizando o ectoplasma disponibilizado pelos médiuns do grupo, formou uma massa energética com a qual envolveu todos os espíritos que ainda sofriam presos àquela faixa, regenerando-lhes os ferimentos. Com o alívio momentâneo, muitos deles entraram em estado de sono. Aqueles que ainda permaneciam lá dominados apenas pelo medo,
pelo sofrimento ou pelo trauma da dor, foram encaminhados a um posto de atendimento espiritual para que recebessem o tratamento das suas mazelas e dos seus desequilíbrios. O estado deles era ruim, mas necessitavam apenas de assistência. As demais vítimas das experiências, que apresentavam vibração semelhante à dos executores, estavam em situação bem pior. Além dos danos causados pelo sofrimento ao qual foram submetidos, seus desequilíbrios foram aumentados por eles mesmos por causa dos sentimentos intensos de vingança e de ódio que cultivaram por tanto tempo. Eles também foram encaminhados a um posto de atendimento espiritual para receberem tratamento e, ao mesmo tempo, para que fossem esclarecidos sobre a situação dolorosa pela qual passaram e as razões que os levaram a vivê-la. Então, os instrumentos e ferramentas utilizados nas experiências foram recolhidos e encaminhados à espiritualidade, restando no lugar somente os espíritos que trabalhavam ali e a mulher que os comandava. Ao verem o salão vazio, espantaram-se e ficaram sem saber o que fazer, voltando-se para a chefa à espera de alguma ordem. Furiosa, ela esbravejava contra o que achava ser obra dos seus inimigos locais para atrapalhar seus planos. Aproveitando a desorientação que tomou conta dos trabalhadores do local, Zenon os cobriu com um manto energético que os isolou das influências das energias do ambiente e os encaminhou à espiritualidade para que fossem esclarecidos sobre as consequências dos seus atos. Restara no local apenas o espírito que comandava toda a ação, o qual era Janaína na encarnação atual. Ao mesmo tempo que estava furiosa, não entendia como era possível estar acontecendo aquilo. Pensava que, pela capacidade demonstrada para promover tais ações, quem quer que fosse o responsável por elas, era alguém muito poderoso. E que, se estava contra ela, então ela estava correndo perigo. Começou a ter medo do que pudesse lhe acontecer. Um medo tão grande que a imobilizava. Estava só, naquele ambiente imenso que não apresentava qualquer ruído ou movimentação. Assim, vazio, parecia ser ainda maior do que era realmente. Tomada pelo medo, encolheu-se ao lado do seu trono, com a cabeça entre os braços, para aguardar o que pudesse lhe acontecer. Zenon não deixou passar a excelente oportunidade que se apresentava para abordá-la e tentar conscientizá-la dos seus erros. Para começar, envolveu-a numa luz azul, para que se acalmasse, e elevou a sua vibração de modo que sua consciência se desligasse um pouco daquele ambiente opressor e pudesse perceber dimensões mais sutis do que havia ali. O seguir, embora seu espírito não estivesse incorporado no médium, dirigiu-se a ela através da sintonia com a faixa que o grupo estava trabalhando. Você não precisa ter medo. Ninguém vai lhe fazer mal. Nós estamos aqui tentando ajudá-la. Apesar de tudo o que foi feito sob o seu comando, você sempre terá as oportunidades que precisar para se redimir dos seus erros. Basta que você se disponha a uma mudança de atitudes e a rever seus valores. Ela está surpresa, informou o médium. Achava que haviam descoberto e queria receber um castigo dos seus inimigos. Está sem entender o que acontece e tentando descobrir de onde vem a voz que lhe fala. Então, vamos esclarecer a situação. Você está ligada a esta situação dolorosa pela sua própria obra. As correntes que aprendem aí são as ilusões que você alimenta pelo poder. Você acha que, se for temida, tudo lhe será mais fácil. Você acha que ter posse de coisas fará com que se torne alguém mais respeitável e poderosa. Porém, o que você não sabe é que, ao promover tanto sofrimento e tanta dor, você se ligou tão fortemente a cada uma das suas vítimas a ponto de se tornar uma prisioneira da sua própria ganância. E assim, assumiu uma dívida imensa com elas, que terá que saldar mais cedo ou mais tarde. Aliás, parece que você já começou a saldar sua dívida. A médium que estava sintonizada com a faixa ia relatando a Zenon o que acontecia. A manifestação de Janaína, que ainda estava presa àquela faixa de passado, se mostrava mais calma e menos desconfiada e, com seu nível de consciência artificialmente elevado, percebia melhor as implicações e a inutilidade dos seus atos. Zenon aproveitou a situação para lhe mostrar, como num filme passado com a velocidade do pensamento, todas as suas vítimas e os sofrimentos pelos quais passaram por sua causa. Sensibilizada pelo que lhe foi mostrado, abandonou a posição defensiva e chorava muito. Parecia arrependida. E também frustrada, pois não conseguira o que queria, apesar de ter se empenhado tanto. Em seu íntimo,
Havia um duelo envolvendo sentimentos contraditórios. Sabia que o que fizera não estava certo, mas, ao mesmo tempo, não gostava do sentimento de fracasso que a dominava. A luta que acontecia dentro de si era um indicativo do seu baixo nível consciencial. Mesmo assim, houve alguma sensibilização e ela demonstrava concordar em começar a reparar seus erros. Então, para finalizar o atendimento, a manifestação de Janaína que se apresentara foi deixada em sintonia com a espiritualidade para que recebesse esclarecimentos sobre a lei de ação e reação, relembrando os compromissos assumidos para a encarnação atual. Zenon já se preparava para acoplar Janaína novamente no seu corpo físico e fechar o seu campo mental, quando notou que outra médium do grupo sintonizara com algo. Mostrava-se calma, mas lágrimas rolavam pelo seu rosto. Estava dando passagem a alguma manifestação espiritual, a qual passou a ser atendida pelo dirigente. Com o olhar, Zenon procurava, entre os demais médiums do grupo, esclarecimentos sobre o que estava ocorrendo na mesa para trabalhar com o caso da forma mais adequada. É o mental da menina. Um dos médiums esclareceu. O mental de Janaína? De novo? O dirigente estranhou. É o seu mental superior. O médium apenas confirmou seu diagnóstico e se calou. Apesar da afirmação do médium, feita com convicção, Zenon ficou um pouco desconfiado diante da situação incomum que se criava. Assim, aproximou-se da médium e se dirigiu à manifestação que se apresentava. Seja bem-vinda a este lugar de paz e harmonia. Nós estamos aqui para tentar ajudá-la no que for possível. Gostaria de dizer algo? Eu já estou sendo ajudada. E muito. Acho que mais do que mereço. As lágrimas aumentaram de intensidade. Eu só tenho a agradecer o empenho de tantos que têm me dado amparo na minha dura caminhada. Parecia, realmente, ser o mental de Janaína. Então, Zenon focou o atendimento para tal ponto. Você tem consciência dos motivos pelos quais você está enfrentando as dificuldades da sua vida encarnada atual? Mais ou menos. Eu estava revoltada com as limitações que me haviam sido impostas. É muito duro ter que viver desta forma. O que eu penso não tem correspondência com meu corpo físico nem com meu cérebro. É difícil. Sempre achei injusto ocupar um corpo com tamanhas limitações. Mas eu não lembrava do mal que havia causado a tanta gente. Agora, acho que o que estou passando até é pouco. Eu mereço castigos mais severos. Você não precisa se consumir com culpas e autopiedade. Basta se dispor a consertar seus erros das formas que lhe forem possíveis. E trabalhar para isso. Como vou consertar alguma coisa do jeito que estou? Não consigo pensar nem me movimentar direito naquele corpo. O que está lhe acontecendo não é por acaso. É consequência dos seus atos, mas também não é castigo. Há motivos muito mais sérios para tudo isso. É um pensamento pequeno achar que você está sendo punida. Na sua experiência terrena atual, as limitações do seu corpo estão servindo para lhe ensinar algo que você, como espírito, está precisando aprender para evoluir. Estão me dizendo algumas coisas parecidas com o que vocês estão falando. O mental de Janaína se referia a esclarecimentos que estava recebendo de espíritos que a acompanhavam e tinham compromisso com a sua evolução. Eles tentavam ajudá-la a entender sua situação. E o que eles lhe dizem? Perguntou Zenon. Estão falando que as limitações do meu corpo físico não é uma punição, mas uma necessidade para minha evolução. Dizem que eu já havia recebido oportunidades para remediar os males que havia causado, mas elas não foram aproveitadas. Baixou a cabeça, com vergonha. Como antes, em todas elas eu cedi ao orgulho e à sede de poder e, em vez de melhorar, acabei piorando a minha situação. Estão dizendo que meu espírito ficou desarmonizado e que as limitações que sofro no corpo físico atual são apenas consequência dos meus desequilíbrios. Que ótimo que você está tendo esta conscientização. Porém, não é necessário penalizar-se por causa dos seus erros. Nem útil. Você só precisa aprender com eles e procurar se melhorar. Este é o processo normal e natural para a depuração do espírito, pelo qual todos estão passando ou passaram um dia. É o que estão me dizendo também. Estão me explicando que, nas minhas passagens pela Terra, depois de ter provocado tanta dor, eu havia assumido o compromisso de ajudar as pessoas e socorrer a muitos que cruzariam o meu caminho. Estes eram os que eu havia prejudicado antes em nome do meu projeto de poder.
Eu tive todas as oportunidades para tentar me reconciliar com eles. Foram-me dadas todas as condições para tal. Mas eu sempre caía nas armadilhas do orgulho e do egoísmo. Em vez de ajudar os que precisavam de mim, eu tirava proveito das situações que se criavam para me engrandecer e para acumular riquezas de bens materiais. Você não conseguiu aprender com amor, não é mesmo? É verdade. Tive todas as condições para levar um pouco de paz e de amor a eles, mas falhei. Várias vezes. Só pensava em mim e em como me sair melhor sempre. Agora estão me explicando que eu havia me desequilibrado tanto que não conseguiria mais reproduzir um corpo físico perfeito, mas precisava reencarnar para purgar para a matéria as negatividades que eu tinha acumulado no espírito. Antes da encarnação atual, este espírito já passou por outras com limitações físicas e mentais. Falou um dos médiuns do grupo que percebeu o desenrolar de vidas anteriores e atual. Visualizei duas. Mas pode haver mais. Foram as encarnações seguintes a que trabalhamos. Comparado com estas, a atual até que é bem suave. O espírito de Janina fez uma pequena pausa no seu relato antes de continuar. Estão me dizendo, ainda, que, além de poder me aliviar das energias negativas purgando-as para a matéria, seria bom para o meu aprendizado passar por experiência parecida com a que eu havia provocado nos outros para conhecer e entender o sofrimento que causei. Estão dizendo que este é o aprendizado pela dor. E como dói ver e sentir o corpo e a mente limitados, pelo menos, será uma lição que jamais esquecerá e fará com que você respeite e dê mais valor aos sentimentos de quem estiver ao seu lado, sim. Mas, agora que sei o que fiz e o que me levou a viver as privações que tenho hoje, já não me revolto mais e aceito o castigo que estão me aplicando. Acho até que é pouco, em comparação com o que eu causei. Não há como pagar o mal que fiz, de tanto que foi de tão intenso. Você está se culpando e cultivando autopiedade de novo. E falando em castigo também. Nós já conversamos sobre isso. Não é assim que acontece. Não existe dívida impagável. Assim como não existe castigo. Atitudes como a que você está tendo só atrasarão a sua caminhada, pois, enquanto você ficar se lamentando, vai deixar de agir no sentido de reparar seus erros e vai retardar sua caminhada. É preciso encarar a sua realidade com determinação e com coragem. Apesar das limitações que está experimentando na encarnação atual, você deve lutar de todas as formas que conseguir para se superar e se melhorar. Eles também estão me dizendo isso. Estão falando que o mal que causei foi fruto da minha ignorância, por desconhecer as leis universais que regem a vida de todos nós. Estão me mostrando, ainda, as minhas fraquezas e a luta que tenho travado para superá-las em várias encarnações. Porém, sempre acabo sucumbindo a elas, por mais que me prepare para enfrentá-las. Cada uma das encarnações vividas por você não passou de um round na sua luta. Você perdeu alguns rounds, mas ainda haverá muitos outros. Não desanime, pois você leva uma vantagem enorme. Conhece muito bem seu adversário, pois ele é você mesmo. E, como esta é uma luta que não admite perdedor, ela só vai acabar quando você vencer, quando derrotar suas imperfeições e superar e expandir seus limites. Agradeço muito a ajuda que venho recebendo para superar as minhas limitações. Não só agora, mas principalmente o amor e o carinho com os quais pessoas que não tinham obrigação nenhuma comigo me receberam e cuidam de mim. Parou seu relato por alguns segundos, para prosseguir em seguida. Estão me dizendo para não esmorecer, nem desanimar, pois não estarei sozinha. Eles vão estar comigo, acompanhando-me e me amparando sempre que eu precisar. Que assim seja. Nós também vamos estar ao seu lado para ajudá-la no que estiver ao nosso alcance. Compartilhar a sua vitória com você fará com que nos sintamos vitoriosos também. Obrigada. Muito obrigada. Prometo que vou me esforçar. Demonstrando resignação e aceitação da sua situação, baixou a cabeça devagar. O seguir, a conexão entre a médium e o mental de Janaína se desfez. Como as ligações espirituais que iriam ajudar a menina já haviam se estabelecido, não foi necessário tomar providências adicionais para o encerramento do atendimento. Porém, antes disso, um dos médiuns fez um relato novo. Eu vejo um grupo de pessoas de costas para a menina. Eles haviam assumido um compromisso com ela para esta encarnação, mas parece que desistiram no meio do caminho. Como é o relacionamento dela com a sua família?
Sua família a abandonou no lar Esperança há alguns anos. Seus pais foram para outra cidade levando os outros filhos e nunca mais se teve notícias deles. São eles que estou vendo. Eles tinham ligação com a faixa de passado que acabamos de trabalhar. Por esforço próprio através de várias encarnações, eles conseguiram alguma evolução e se dispuseram a ajudar a menina na encarnação presente. Mas não aguentaram as lembranças que a sua presença trazia e lhe deram as costas. Eles são a sua família, que a abandonou. Zenon os deixou em sintonia com a espiritualidade para serem esclarecidos sobre os compromissos que assumiram e não cumpriram e deixou esta faixa para ser atendida em outra oportunidade. O seguir, dirigiu-se ao grupo assumindo um tom descontraído. Pessoal, vamos encerrar o atendimento. Atenção, ninguém se conecte com mais nada, senão nós vamos sair daqui só na semana que vem. Sabemos que não é proveitoso para o paciente que várias faixas sejam trabalhadas ao mesmo tempo. Além disso, precisamos garantir nossos empregos na espiritualidade. Assim, vamos deixar um pouco de trabalho para mais adiante. O gracejo fez com que os médiuns se desconcentrassem e se desligassem do atendimento, que foi, então, fechado pelo dirigente. E assim, chegava ao fim o trabalho do grupo naquela noite. Porém, os médiuns ficaram com algumas dúvidas com relação ao atendimento de Janaína. Marcelo saiu à frente, lançando suas dúvidas ao grupo. Desculpem-me se, por ser novato no trabalho espiritual, eu estiver sendo inoportuno, mas fiquei sem entender algumas coisas que aconteceram neste atendimento. Tenho certeza que você não é o único que tem dúvidas. Encorajou um dos médiuns mais experientes. Fale sem receio. Afinal, aprender é um dos motivos de estarmos aqui. Bem, foram trabalhadas duas situações distintas envolvendo a paciente. Na primeira, tratando de uma encarnação anterior, sua consciência expressava sentimentos e desejos mais brutos, primitivos e egoístas. Na segunda, expressava pesar pelas condições limitadas que enfrenta na sua atual encarnação, mas demonstrando mais equilíbrio e compreensão e reconhecendo seus erros. Enfim, mostrou-se mais evoluída. Aliás, de forma incompatível com as suas atuais limitações. O que eu gostaria de entender é, por que ela se mostrou de formas diferentes, se em ambas as situações houve a manifestação do seu mental. Outros médiuns também se manifestaram expressando a mesma dúvida de Marcelo. Zenon, satisfeito com o interesse dos membros do grupo, tomou a palavra para tentar explicar-lhes o que acontecera. Bem, esta é uma questão complexa, mas vamos explorá-la e tentar entendê-la. Na verdade, nós não temos apenas um corpo mental, mas dois, o mental inferior e o mental superior. Além destes, ainda temos mais outros corpos não físicos, cada um com seu próprio nível de consciência. Podemos associar suas funções às dos chakras e até fazer a correspondência de cada corpo a um chakra. Zenon estava com alguma dificuldade para encontrar a melhor explicação e tentava encontrar as palavras certas para não confundir ainda mais a questão. Então, um dos médiuns veio em seu auxílio e continuou a explicação. Por exemplo, o corpo astral mais denso, chamado de duplo etérico por uns e de perispírito por outros, poderia ser associado ao chakra básico. A função deste chakra, como diz o próprio nome, está relacionada com as funções básicas do nosso organismo para que se mantenha vivo e funcionando. Suas funções estão situadas no nível dos instintos e visam a fazer com que o indivíduo sobreviva a qualquer custo e seja capaz de perpetuar a espécie. Assim, o chakra básico é o responsável pelos comandos biológicos ligados às nossas primeiras necessidades, como alimentação, segurança e atividade sexual. O médium interrompeu seu relato e olhou para o dirigente, que, com um movimento de cabeça, o incentivou a continuar. O corpo não físico seguinte, mais etéreo que o perispírito, mas ainda assim relativamente denso se comparado aos demais, seria o que costumamos chamar de corpo emocional e corresponderia ao chakra umbilical, o qual é o regente das nossas emoções. E assim por diante, cada um dos nossos corpos astrais se sobrepõe aos demais e se torna mais etéreo. A correspondência entre a densidade de cada corpo astral e a função que este executa no conjunto que forma o ser, ou na influência que exerce sobre ele. Assim, cada um dos corpos que possuímos, incluindo o físico, é a sede de características pessoais e de funções bem definidas.
Quanto mais denso, mais primitiva é a sua função. Quanto mais sutil, mais elevada e nobre, se é que podemos usar tal termo. Desta forma, abordando seus corpos conforme a sua densidade, começando pelo corpo físico, podemos verificar que suas finalidades vão desde a interação direta com a matéria, passando para os instintos, depois para as emoções, e assim por diante, até chegar às atribuições mais refinadas, relacionadas com a essência espiritual, como a intuição, a comunicação com os planos mais sutis e a própria vida do espírito. Antes de continuar, o médium encarou Zenon novamente, que sorria, satisfeito com a sua iniciativa. Desculpe-me por interrompê-lo, mas me pareceu que você estava meio enrolado na sua explicação. Espero ter ajudado. E agora, já que você começou, continue. Muito obrigado, mesmo. Realmente, eu estava enrolado. Sua explicação não poderia ser melhor. Ainda bem que os médiuns deste grupo estão sempre pesquisando e estudando, pois eu sempre poderei ser socorrido quando estiver em apuros. Por favor, conclua. Está muito boa a sua explicação. Bem, então vamos lá. Como eu dizia, cada corpo apresenta, ou possui, características próprias, as quais se manifestam formando a personalidade do indivíduo. Assim como estes corpos possuem características próprias de acordo com as suas naturezas, há também uma consciência individualizada para cada um deles. É normal que, entre tantas características concorrentes e paralelas entre os diversos corpos, umas predominem sobre as outras e se sobressaiam conforme o grau de desenvolvimento e de evolução pessoal. Por exemplo, as pessoas que parecem agir sem pensar, por impulso, ou dominadas pela emoção, provavelmente sofram uma maior influência dos seus corpos mais densos na sua personalidade, predominando nas suas mentes conscientes a consciência de tais corpos. Por outro lado, há os que parecem movidos pelo mais puro amor e altruísmo. Estes têm a predominância dos seus corpos e consciências superiores sobre as suas mentes conscientes. Poderíamos generalizar dizendo que cada um está mais conectado com os corpos aos quais mais se afiniza. Até aqui está tudo bem? Os médiuns da mesa haviam compreendido bem e não pediram qualquer esclarecimento adicional. Depois de todo esse lero-lero, podemos chegar ao ponto que está causando a confusão, porque o mesmo espírito se manifestou de maneiras diferentes num mesmo atendimento. Porque continuava pensando e sentindo como se estivesse vivendo a mesma situação de uma vida passada, enquanto, logo depois, demonstrava compreensão, discernimento e arrependimento daqueles mesmos atos. Seriam manifestações de consciências de diferentes corpos. Arriscou um dos médiuns. Exatamente. A primeira manifestação era o mental inferior da menina. Tinha objetivos claros e estruturados, mas sua ética e seu discernimento sobre as consequências dos seus atos se situavam num nível mais baixo, focado apenas em coisas materiais e em exercer seu poder sobre os outros. A segunda manifestação demonstrava sentimentos mais nobres, como arrependimento, consciência dos erros cometidos e disposição para corrigi-los, além de uma percepção mais real da sua situação. Esta era a manifestação da consciência do seu corpo mental superior. Temos que considerar, ainda, que a menina está lá, no seu corpo físico, com uma consciência que se encontra debilitada pelas limitações que a sua situação física e mental lhe impõe, a qual é diferente das que surgiram no atendimento. Então, só hoje, nós acabamos tomando conhecimento de 3 níveis conscienciais da menina. Que coisa impressionante! Exclamou um dos médiuns. Mais impressionante ainda é constatar que as consciências de todos os corpos astrais existem independentes e simultaneamente, convivendo e interagindo umas com as outras, apesar de haver um aparente predomínio de uma delas sobre as outras. Por isso, se há algum desequilíbrio em um dos corpos do indivíduo, a consciência deste corpo será afetada. Mesmo que este não seja o corpo, digamos, dominante na personalidade da pessoa, os desequilíbrios aparecerão no seu modo de ser, de forma compatível com as características do corpo afetado. Assim, um desequilíbrio sofrido em uma encarnação longínqua, em qualquer dos corpos astrais, poderá ser reproduzido nas encarnações seguintes, enquanto não houver seu reequilíbrio. O médium fez uma pausa para que pudesse ser feito algum comentário. Como ninguém se pronunciou, concluiu.
É por isso que podem ocorrer manifestações que expressam estados diversos de um mesmo espírito, às vezes até contraditórios, parecendo ser de espíritos diferentes. Muito bom, interveio Zenon. Com a sua excelente explicação, todos nós aprendemos um pouco mais hoje. Poderíamos acrescentar apenas mais um detalhe a esta questão. Às vezes, até as variações de comportamento ou de humor de encarnados podem ter origem na alternância de domínio entre as várias consciências que possuímos. É um efeito mais fácil de notar quando alguém toma uma atitude que normalmente não seria capaz de tomar. Por exemplo, alguém costumeiramente calmo e equilibrado, ser dominado pela fúria ou pelo ódio, momentaneamente ou não. Neste caso, enquanto durasse tal estado, a consciência mais atuante seria uma mais densa do que a habitual e, sob tal domínio, poderia agir de maneiras que seriam consideradas anormais para se fazer coisas que o prejudicassem. Depois, quando assumisse novamente a sua consciência usual, viria o arrependimento, acompanhado das velhas lamentações: não sei o que deu em mim. Ou como pude agir assim. Bem lembrado, voltou a falar o médium. Temos que ter sempre em mente que, assim como podemos trabalhar e educar cada uma das nossas consciências, também estamos sujeitos às suas influências nas nossas ações, muitas vezes sem perceber. Mas, se estivermos atentos a nós mesmos, poderemos identificar as falhas que possuímos e trabalhá-las, o que provocará alterações nas consciências com elas relacionadas. Está certo, mestre. O médium concluiu sorrindo para Zenon, fazendo referência ao modo como seus vizinhos no interior o tratam. Com bom humor, Zenon retrucou sem se abalar. Deve estar certo. Porém, acho que agora é você quem está merecendo ser tratado como mestre. Passo-lhe o título com honras. Afinal, a aula foi toda sua. E foi ótima, por sinal. Tenho certeza que, graças à sua intervenção, vamos sair daqui hoje com nossa bagagem de conhecimentos mais cheia. E, por falar em sair, já está ficando tarde. Se não houver mais dúvidas, nós poderíamos encerrar os trabalhos de hoje. O que acham? Os membros do grupo estavam satisfeitos com as explicações e concordaram que já era hora de encerrar, o que foi feito em seguida. 19. Frutos da solidariedade. Zenon se envolvera a tal ponto no trabalho espiritual do grupo, que havia esquecido que Padre Guilherme estava no salão ao lado. Só lembrou depois de encerrar os atendimentos. Tentava imaginar como o padre estaria se sentindo ali, num ambiente estranho para ele. Também queria saber como ele estava encarando a situação na qual se encontrava. Pensou que podia ter discutido com alguém por causa de algo que poderia ter considerado contrário às suas convicções. Ou, pior ainda, poderia ter permanecido quieto o tempo todo por ter se sentido constrangido. Uma dúvida passou por sua mente: será que fiz bem em trazê-lo ao centro espírita? Ávido por satisfazer sua curiosidade, Zenon abriu a porta da sala onde seu grupo atendia, a qual dava para o salão, e procurou localizar os frequentadores que ainda estivessem reunidos debatendo questões espirituais com o trabalhador da casa. Para sua surpresa, dos frequentadores da casa, apenas Padre Guilherme permanecia ali. Parecia estar conversando tranquilamente com Raul. À primeira vista, não era possível perceber sinal de contrariedade. Na sala do grupo de Zenon, os médiuns guardavam o material usado nos atendimentos, recolhiam o lixo e arrumavam o ambiente para deixar tudo em ordem para o próximo grupo ocupar o espaço em outro dia. Ao perceberem a movimentação, o padre e o médium interromperam a conversa e se viraram para lá. Zenon foi até eles para se certificar de que tudo estava bem com o padre e o encontrou bastante à vontade com Raul. Zenon, não vá embora sem falar comigo, pediu-lhe Raul. Nós temos umas contas a acertar. Mas antes preciso pegar algo na casa. Raul se referia à casa que ficava mais à frente no terreno. Zenon lhe respondeu fazendo piada. Espero que não esteja me chamando para um duelo, Raul. Claro que não. Eu quero lhe entregar alguns frutos da árvore que você ajudou a plantar. Hein? Guarde lá na frente, está bem. Enquanto isso, vou fechando o salão. Parece que o nosso grupo foi o último a terminar. Foi um prazer conversar com você, Raul se dirigia a Padre Guilherme. O nosso centro estará sempre à sua disposição. Venha mais vezes, obrigado. Virei sempre que for possível.
Gosto de conversar sobre Deus e de aprender. Pode ter certeza, a nossa conversa foi muito proveitosa para mim. Digo mesmo. Bem, com licença. Preciso tomar algumas providências. Raul saiu, deixando Zenon e Padre Guilherme. No caminho, pediu ajuda a Marcelo, que o acompanhou. Não se contendo mais, Zenon abordou o padre, enquanto fechava as portas e janelas. E então, padre? Como está? O que achou? Estou bem. Muito bem. Você estava sendo sincero com Raul ao lhe falar aquelas coisas ou estava apenas querendo agradá-lo? Zenon, às vezes a vida nos prega algumas surpresas. Uma delas me aconteceu hoje. E foi das mais agradáveis que eu já tive. Gostei muito das pessoas que frequentam e que trabalham aqui. Sem entrar em discussões doutrinárias, mas apenas observando, também gostei do modo como encaram a Deus. Todos parecem felizes com o contato com Ele. Não vem aqui apenas cumprir uma obrigação. Parece querer. E o Raul, então, tem uma habilidade muito grande no trato com as pessoas. E atencioso, tem paciência, não se cansa de repetir as coisas até não restarem mais dúvidas e não tenta impor suas ideias a ninguém. É excelente no papel que está desempenhando. Faz mais de uma hora que estávamos só ele e eu conversando. Ufa! Que alívio! Estava preocupado, sem saber como você estava se saindo nesta situação inédita em que eu havia colocado, pois eu só tenho a lhe agradecer a oportunidade que me deu para viver esta experiência. Graças a Deus, resisti ao impulso de me negar a acompanhá-lo hoje. Mas, sabe o que eu também gostei hoje, que não tem nada a ver com o centro espírita? Hã? O quê? Foi estar entre as pessoas como alguém igual a elas, como uma pessoa comum, e não como padre. Eu nem lembrava mais como era isso. Ambos riram e foi só então que Zenon notou que parecia haver mais jovialidade no semblante do padre, como se tivesse se aliviado de um peso. Parecia mais relaxado. Zenon pensou que seu aparente alívio poderia ser motivado pelo contato que teve com uma instituição que desconhecia e com a qual, apesar disso, estava ligado. Em parte, era por isso mesmo. Por ter constatado que o centro e os seus membros tinham princípios saudáveis e procuravam agir dentro das premissas cristãs. Mas sua euforia também tinha origem na experiência que teve como uma pessoa comum. Ele se divertiu com a situação imaginando-se um cidadão comum entre os demais, comportando-se como tal, mas com um padre escondido por trás do disfarce. Zenon terminou de fechar o salão nos fundos e se dirigiu para fora acompanhado de Padre Guilherme. Ao passarem pelo lado da casa, que ficava no caminho, perceberam a movimentação lá dentro e ouviram Marcelo e Raul conversando. Apesar de ter a curiosidade despertada pelo clima de mistério criado por Raul, Zenon conteve o impulso que teve de entrar na casa e bisbilhotar o que eles estavam fazendo. Em vez disso, foi para a rua e ficou conversando com o padre na calçada, aguardando-os ao lado de sua caminhonete. Poucos minutos depois, Marcelo e Raul saíram carregados com algumas caixas de papelão. Colocaram-nas no chão, ao lado de onde estavam Zenon e o padre, e, por mais 2 vezes, voltaram para dentro e saíram carregados com mais caixas e algumas sacolas. O que é tudo isso, Raul? Zenon, esta é a parte das contribuições recolhidas até agora que cabe ao Lar Esperança. Dividimos os donativos igualmente entre as 2 entidades. A parte da paz já havia sido entregue na semana passada. Só faltava a do Lar Esperança. Puxa! Os resultados foram imediatos. A campanha promovida pelo centro sensibilizou bastante o público. Como você mesmo disse, muitos gostariam de contribuir para ajudar quem precisasse, mas não sabiam como. Então, quando nos dispusemos a servir de elo entre o desejo de ajudar e a ação, eles vieram em massa. Há de tudo aí. Roupas, alimentos, material de limpeza e higiene, brinquedos. Padre Guilherme acompanhava a movimentação em silêncio, com um nó na garganta e os olhos marejados. Estava emocionado. Profundamente emocionado. Não por causa da ajuda material que o Lar Esperança receberia, a qual era necessária e viria em boa hora. Isso era secundário. Mais importante era o que ele via acontecer naquele momento, a renovação da sua fé no ser humano, na pureza da alma que, como centelha divina, se acendia e se enchia de luz com gestos de generosidade e de boa vontade como aquele. Sua esperança de uma humanidade melhor se fortalecia quando presenciava tais atos.
Através deles, via Deus atuando nos homens. Sem perceber o que estava acontecendo com o padre Guilherme, Zenon e Raul continuavam conversando. Raul meteu a mão no bolso, retirou um envelope e o entregou a Zenon. Aqui está parte das doações em dinheiro. Entrego a você, mas, na verdade, gostaria de estar entregando tudo isso diretamente ao responsável pelo Lar Esperança. É o padre Guilherme, não é? Gostaria de conhecer.